Bem-vindo ao Bíblia 12, seu plano de leitura bíblica em 12 minutos. Vamos ao texto de hoje, Gênesis capítulo 18. Título: Três anjos aparecem a Abraão. Versos 1. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhes responderam: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Verso 7. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou-o ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou o queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. Versos 9. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: Está ali na tenda. E um deles lhe disse: Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Não ri. Ao que ele respondeu: Não negues, tu riste. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Versos 17, título: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio de todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e à sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma. Mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Versos 23, e título é: Abraão intercede a Deus em favor de Sodoma. Chegando-se, Abraão disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão?
longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, e se achares ali 30? E ele concordou de novo: não o farei, se eu achar ali 30. Versos 31. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. Versos 32. E Abraão continuou: não se ire, ó Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. Título: Ló recebe 2 anjos em casa. Versos 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, quando os viu, levantou-se para recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: não passaremos a noite na praça. Versos 2. E disse: meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Porém, Ló insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles, fechou-a atrás de si e disse: meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trareis aqui para fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Aquelas. Versos 8. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trarei aqui fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais a estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Porém, eles disseram: sai daí, e continuaram: esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se de juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Então atacaram o homem, isto é, Ló,
e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo até o mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Versos 12. Então os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e, tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge lá para o monte, para que não morras. Versos 18. Mas Ló respondeu: assim não, meu senhor. O teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando-me a vida, mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-me e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso fugir. É uma cidade pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela não é pequena. E salvarei a minha vida. E ele respondeu: também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Versos 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que, quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Ló subiu, vindo de Zoar, e foi habitar nos montes. As suas duas filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e as suas duas filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai já está velho e não há homem nessa terra para nos possuir, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho para nosso pai beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Assim, deram um vinho para o pai beber naquela noite. A primogênita entrou, deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite eu me deitei com meu pai,
Vamos dar-lhe vinho para beber também esta noite. Depois entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Então tornaram a dar vinho para o pai beber também naquela noite. A mais nova levantou-se, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Aqui concluímos a leitura de hoje. Este é um projeto do canal Bíblia na Praça. Pedimos que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus o abençoe.